Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, e tá começando mais um ABC Cast, o podcast oficial do portal ABC do ABC, que deixa você por dentro de tudo que tá rolando, seja aqui no ABC, em São Paulo, no Brasil ou no mundo. Então fica aí o convite para você se juntar nessa conversa com a gente, que tem eu, Suzana Rezende, e ele também, João Pedro Melo, JP. É com você, JP. Olá pessoal, uma ótima terça-feira para você que já está no trecho travado pelo trânsito, tentando equilibrar o café e a sanidade. E se o roteiro de hoje te parece um crossover de geopolítica com drama financeiro, pode ficar tranquilo que a gente destrincha o que realmente impacta na tua vida. E hoje a gente começa falando sobre a diplomacia de risco no encontro entre o presidente Lula e Donald Trump sob a sombra da dívida trilionária americana. E ainda tem o novo filtro de 16 anos do YouTube e o impacto no ECA digital na rotina das famílias brasileiras. Então, por aqui tu já sabe como funciona. É informação direta, contexto e análise para deixar o cenário muito mais nítido. Então bora ajustar o volume do café e do fone, porque o ABCcast já está começando. É isso aí, a gente abre o programa de hoje falando sobre diplomacia e uma dívida trilionária. Então, olha só, o presidente Lula está articulando um encontro estratégico com Donald Trump para tentar demonstrar força internacional em meio ao desgaste político com o Congresso Nacional. E a expectativa para essa conversa cresce em um momento de extrema fragilidade econômica global, já que a dívida pública dos Estados Unidos acaba de ultrapassar a marca histórica de 33 trilhões de dólares, superando o tamanho de todo o PIB americano. E o Itamaraty tenta vender o encontro como um pragmatismo necessário para atrair investimentos. Mas o mercado observa com cautela como o calote técnico que ronda o Tesouro Americano pode afetar a taxa de juros e o câmbio por aqui. E para o governo brasileiro, a foto com Trump serve como uma tentativa de isolar alas radicais do legislativo e retomar a narrativa de protagonismo global, ignorando por hora que o xerife do mundo está vivendo no cheque especial. Sui, ouvintes, e lá vamos nós para mais um crossover mais cringe do semestre. É meio que um pacto de hipocrisia no rolê mais aleatório onde eles fingem que se adoram e a gente finge que acredita. É o tipo de turnê de despedida de banda que não se suporta, mas onde o cachê vale mais que qualquer sorriso amarelo. Lula e Trump, sentados à mesa, é puro pragmatismo de conveniência, mas com um detalhe irônico. A maior economia do planeta está operando no cheque especial com uma dívida ansiosa do mundo. Enquanto isso, o governo tenta usar essa amizade de Instagram para ver se o Congresso aqui de dentro vê se para de fazer birra e o mercado financeiro faz reza braba para que esse rombo americano não vire um buraco negro que engula o nosso frete e as exportações no Brasil. No fundo, é aquela velha tática de postar foto de champanhe em Dubai enquanto o oficial de justiça já está na calçada de casa para confiscar a TV da sala. E aí? Como é que a gente fica no meio desse lifestyle de devedor de elite, hein, Su? JP, é complicado. E a gente vê novamente o efeito borboleta, né? Acontece nos Estados Unidos, pode afetar aqui. Como você bem disse, esse encontro é puro pragmatismo. Inclusive nas redes sociais, né? O Carlos Bolsonaro fez um tweet meio que debochando, falando da soberania nacional e lembrando que esse encontro ele não afeta a soberania nacional. O Lula não está indo lá para pedir que o Trump interfira nas políticas aqui no Brasil, em seus sistemas ou algo do tipo. Como o JP disse, é puro pragmatismo, é aquele almoço que a gente senta, dá aquele sorrisinho amarelo, aperta as mãos e vai embora. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando pela saúde em Campinas. Então, olha só, o Hospital de Clínicas da Unicamp, Universidade de Campinas, realiza nesta quarta-feira um mutirão histórico de oftalmologia. O objetivo é realizar 450 cirurgias de catarata em um único dia para pacientes que já foram triados e pré-agendados pela Central de Regulação Municipal, visando zerar a fila regional de espera por esse procedimento. Tecnologia em Osasco.
A Prefeitura de Osasco abriu as inscrições para o projeto de Fábrica de Desenvolvedores. São 500 vagas gratuitas para cursos de programação, Java e Python voltados a jovens da rede pública, com o objetivo de suprir a demanda das empresas de tecnologia instaladas no polo digital da cidade. E para finalizar aqui o nosso giro, vamos falar do Cinturão Verde em Mogi das Cruzes. O setor de hortifruti de Mogi das Cruzes registrou uma alta de 15% na produção de folhosas nesse início de maio. Esse aumento da oferta garante estabilidade de preço nas feiras livres e mercados de toda a região metropolitana, compensando as perdas registradas nos meses anteriores. E assim, a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com mutirão em Campinas, tecnologia em Osasco e a força da produção em Mogi. E se tu quiser acompanhar em detalhes as histórias que a gente contou por aqui, já sabe, basta acessar o nosso site oficial, que é o abcdoabc.com.br. É isso aí. E voltando então para o noticiário, vamos falar sobre o dinheiro esquecido e o Desenrola 2.0. Então, JP ouvinte, ontem a gente deu aquele spoiler, né, sobre o Desenrola 2.0, mas agora o governo federal abriu a caixa de ferramentas para detalhar de que forma os quase 10 bilhões de reais esquecidos em contas bancárias serão integrados ao Desenrola, funcionando como uma garantia real que permite os bancos oferecerem descontos muito mais agressivos. Pois é, Su. A novidade técnica é que o sistema de valores a receber, o SRV, agora é conectado diretamente ao portal do programa. E isso significa que aquele saldo órfão deixa de ser apenas um dinheiro parado e passa a ser o trunfo do devedor na hora de negociar. E assim, reduzindo o risco da operação também para a instituição financeira. Na prática, o processo começa com acesso via conta.gov.br, que ao identificar qualquer valor esquecido, o sistema já calcula o potencial de abatimento no montante total da dívida, permitindo que os juros caiam drasticamente, já que o banco tem a certeza de que parte do pagamento está plenamente assegurada. E a equipe econômica acredita que a medida pode liberar um orçamento doméstico para o consumo imediato, auxiliando na limpeza de nomes nos cadastros de proteção ao credor para o público que antes era ignorado por falta de garantias mínimas. Mas, Basso, olha só, ouvintes, isso é aquele tipo de artefato de arqueologia bancária a serviço do boleto. A gente passou de quem procura acha para quem procura paga a conta de luz. O governo virou aquele parente que te ajuda a achar uma nota de 20 no bolso daquela calça velha, sabe? Mas já estende a mão para te levar direto pro caixa do banco. É uma narrativa genial. Você usa o teu próprio dinheiro que tu nem lembrava que existia para garantir que o banco não perca o sono. E no fim do dia, a gente continua sendo o Indiana Jones de moeda perdida, enquanto o sistema financeiro leva o tesouro para casa sem fazer nenhum esforço. E no fundo foi um golaço de articulação do governo, mas para destravar a economia, não adianta o dinheiro aparecer se o cidadão não se organizar, porque de nada adianta a gente achar o mapa do tesouro se tu continua gastando como se fosse o dono da arca perdida. É ou não é, Su? Pois é, JP. Como você bem disse, usar esse dinheiro esquecido é um golaço tanto, né? Até porque as pessoas não estavam contando com esse dinheiro e ele vai poder ser usado ali para ficar com o nome limpo. E só reforçando o recado que a gente sempre dá e que a gente deu no episódio anterior, cuidado com as negociações e sites falsos. Então, se você quer ver se você tem valores a receber, se você quer participar do Desenrola, ver se tem alguma proposta para você, vá direto no gov.br. Cuidado com links estranhos de redes sociais, de grupo do Zap e principalmente aqueles alertas de que você precisa fazer tudo para ontem. Cuidado com os golpes. E agora vamos falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, só que da versão digital e o filtro no YouTube. Então, a gente já tinha comentado esse assunto por aqui, né? Mas agora o Diário Oficial confirmou. O Ministério da Justiça acaba de formalizar a classificação de 16 anos para o YouTube brasileiro, sustentado pelo ECA Digital, que agora passa a tornar obrigatório que a plataforma implemente um sistema de autenticação muito mais invasivo para poder fazer ali a separação do algoritmo. Pois é, Su.
E a pressão agora é técnica. O Google vai ter que rebolar para criar uma barreira que não seja apenas um clique aqui se você tem mais de 18. A exigência agora é de verificação por biometria facial ou documento oficial em tempo real, tentando garantir que o algoritmo de recomendação não jogue conteúdo de desafio perigoso ou pauta sensível no colo de quem ainda está formando o caráter. E agora, quem deve sentir o peso da lei no bolso são as Big Techs, que precisam correr para se readequar antes que o prazo de adaptação termine. As multas previstas são pesadíssimas e podem chegar a 10% do faturamento anual da plataforma aqui no Brasil. Além disso, existe uma zona cinzenta e preocupante. Materiais educativos que antes eram de livre acesso agora podem entrar no mesmo balaio do entretenimento pesado, o que corre o risco de apagar o sinal de milhares de canais que hoje servem como reforço escolar para toda a garotada. Exato, Su. O mercado de creators já está em polvorosa, prevendo um apagão de receita e alcance. E se a plataforma não conseguir segmentar com precisão cirúrgica o que é aula de física e o que é pegadinha de risco, o prejuízo não será apenas financeiro, mas pedagógico, criando uma barreira de acesso que a gente ainda não sabe como o sistema de ensino vai conseguir contornar. Isso é a institucionalização da babá digital com grife do governo. A gente saiu da era do proibido para menores do cinema para a era do RG na mão para assistir vídeo de gatinho. A intenção de proteger é bonitinha no papel, mas na prática parece que o Estado cansou de esperar os pais saírem do próprio Instagram para olhar que o filho está fazendo no tablet e resolveu confiscar o controle remoto da geração alfa. É o Brasil tentando resolver o abismo educacional, proibindo a biblioteca digital enquanto os algoritmos continuam ganhando a guerra de atenção no chip da esperteza. O guri, ou a molecada, não pode ver vídeo, mas o Estado acha que ele vai virar cidadão exemplar só porque o YouTube pediu o CPF dele. É pouco, mas já ajuda. Pois é. E agora vamos pro nosso quadro queridinho Quem Disse Isso? Se você não conhece, calma que eu vou te explicar. Aqui nós trazemos uma frase daquelas bem reflexivas, de você adotar no caderninho, colocar na legenda da sua foto no Instagram, enquanto você tenta adivinhar quem é o autor ou a autora. Então, JP, conta pra gente qual que é a frase de hoje. E essa é pra ti, por ontem, e pra nós, por hoje também. A frase é icônica e ela foi dita durante uma queda de democracia em uma galáxia muito, muito distante. Já foi um spoiler, então vamos lá de frase, Su. Então é assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso. Repetindo. Então é assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso. E aí, Su, tem como adivinhar quem é o dono ou a dona da frase de hoje? Ah, JP, você deu um spoiler ali, mas ainda assim é um universo muito, muito distante e um universo muito, muito grande. Então eu acho que fica um pouco complicado de tentar adivinhar, mas eu vou falar aqui. Então essa reflexão poderosa, quem disse isso foi Padmé Amidala, que é interpretada por Natalie Portman lá em Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith. E é uma frase mais do que necessária para pensarmos sobre o papel das instituições e a vigilância constante que a liberdade exige. Afinal, a minha liberdade acaba onde a sua começa, e também o respeito que deve prevalecer. É isso. E bota a vigilância nisso. Isso conecta bastante com o que a gente trouxe no programa. Como, por exemplo, ser contra, às vezes, certas iniciativas. Muito pelo contrário, no caso do Desenrola, é um respiro fundamental para o bolso de quem mais precisa, e a fiscalização nas redes é um passo gigante para a gente não deixar a nossa democracia virar refém de algoritmo sem dono. Mas a Padme deixa um recado para a gente muito legal. O perigo mora no aplauso que vira anestesia. Então, a gente apoia o avanço, mas fica de olhos bem abertos para garantir que o alívio de hoje não venha com letra miúda no amanhã. É isso. A gente quer progresso, mas que o recibo e a transparência também apareçam na mão.
É isso aí. E é com essa reflexão que nós terminamos mais um episódio. Lembrando que se você quiser nos acompanhar de segunda a sexta e acompanhar outros produtos como o ABCcast Conexões e também o Cine ABC Metrópole, nós estamos disponíveis em todas as plataformas. É no YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Basta escolher a sua preferida, nos procurar e dar o play. E se esse episódio fez algum sentido para ti, compartilhe com alguém que também gosta de se manter muito bem informado, sem enrolação. Então, já aproveita e segue a gente lá pelo Instagram, que é o ABC do ABC _oficial, porque a nossa conversa não termina por aqui. É isso aí. E se você gosta de se manter bem informado sobre qualquer assunto do esporte ou político em qualquer horário, o nosso site ele não para. Acesse abcdobc.com.br, que lá sempre tem notícias fresquinhas e feitas só para você. E antes de fechar, a gente deixa aquele nosso abraço pra ti que tá na correria no final do dia ou dando aquela pausa merecida por casa mesmo. Amanhã a gente tá de volta com mais notícia, contexto e o café naquele mesmo compromisso de sempre. Seguir juntos, com firmeza e muita leveza. Então tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau! Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Edição: Rodrigo Rodrigues. Roteiro: João Pedro Melo. Direção de conteúdo: Tiago Quirino. E direção geral: Alex Faria.